Escorpião inicia com a energia da Torre. É o caso de, no momento atual, boa parcela de vocês podem estar passando por situações que podem fazer com que vocês saiam da zona de conforto. Alguns de vocês podem estar passando por algum tipo de abalo na vida de vocês, sendo necessário vocês reconstruírem alguma coisa. Como a leitura está muito voltada para relacionamento, então eu vejo uma parcela grande de vocês lidando com rupturas de relacionamento. Para alguns pode ser uma ruptura específica, seja de amizade ou relacionamento amoroso, e vocês podem estar se sentindo abalados e tendo que reconstruir ou a relação. Para alguns de vocês podem tentar isso, ou estão passando por esse período de transformação que foi causado por essa torre, por essa ruptura. Eu vejo que a leitura é mais voltada para relacionamentos afetivos aqui, não necessariamente relacionamento amoroso, pode ser familiar, de amizade também. E muitos de vocês podem estar passando por rupturas. E a torre sempre mostra, nesse caso específico, em relação ao ambiente afetivo, essas rupturas são causadas pela espiritualidade, pela vida aqui, porque provavelmente algumas relações que vocês tinham poderiam ou ser tóxicas ou haver algum componente de dependência que poderia estar atrasando tanto o crescimento de ambas as partes quanto também a maturidade espiritual. Então a torre vem quando é preciso para que vocês, porque provavelmente muitos de vocês não se separariam da pessoa por conta própria, principalmente quem estava em relacionamentos onde envolvia essa questão de dependência. Eu vejo principalmente dependência emocional, mas também poderia ser material ou sexual, ou alguns estavam envolvidos com uma pessoa que poderia ter algum tipo de vício ou comportamentos que não eram muito saudáveis, e a torre sempre vem para mudar essa situação, porque provavelmente estava limitando ambas as partes. E isso também, a torre também traz essa libertação, apesar de causar um choque, um abalo aqui, sempre traz transformação para ambas as partes. E o que vocês precisam evitar? Tem a Rainha de Copas. Alguns podem ter rompido com uma pessoa que poderia ser do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, como vocês, principalmente figura feminina, e essa pessoa poderia ser bastante sensível, mas é uma sensibilidade exagerada, não havia muito equilíbrio em relação a isso. Pode ser do tipo da pessoa se magoar com facilidade com as outras pessoas, não ter muita maturidade emocional para conseguir lidar com as próprias emoções, e por isso poderia ser uma pessoa que ou era muito sentimental e tinha essa questão da dependência emocional, ou a pessoa tinha muita dificuldade em demonstrar os sentimentos, poderia ser uma pessoa bastante fria, e talvez tivesse algum tipo de bloqueio emocional, fazendo com que a relação não fosse tão harmoniosa assim. E para quem estava lidando com uma pessoa assim e que recentemente pode ter se separado, seja uma amizade ou no relacionamento amoroso, eu vejo que alguns de vocês podem ter a tendência a querer retornar
a querer se relacionar novamente com essa pessoa, tentar reparar o relacionamento, mas eu vejo que é necessário no momento vocês evitarem essa pessoa, porque essa pessoa pode, para alguns de vocês, inclusive, essa pessoa pode ter uma dependência muito grande ao passado, seja alguém do passado ou memórias que ela tem de relacionamentos passados que podem estar afetando o emocional dela. Alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que também é um pouco confusa em relação às próprias emoções, e isso também poderia causar obstáculos na relação e também poderia prejudicar vocês de alguma maneira. Não necessariamente a pessoa teria intenção para isso, mas se vocês continuarem a se relacionar com essa pessoa ou pessoas desse tipo de personalidade, pode causar certas frustrações e provavelmente a vida causaria a torre de novo para que vocês se separassem, para que cada um obtivesse lições em relação ao relacionamento em si. Também, como é o signo de Escorpião, pode ser o caso de alguns se identificarem com as características que eu falei, principalmente quem não tem muita inteligência emocional de conseguir tanto entrar em contato com os próprios sentimentos e conseguir compreender, quanto não conseguir ter um maior controle da sensibilidade, e isso acaba tornando numa questão de dependência emocional em relação a outras pessoas. Quem se identificou com essas características, vai ser necessário vocês buscarem equilibrar o emocional de vocês, buscarem entrar mais em contato com as suas próprias emoções, sentimentos, buscarem desenvolver mais a inteligência emocional, para vocês conseguirem obter maior equilíbrio interior e maior maturidade emocional para conseguir lidar com as outras pessoas. Porque provavelmente essas características que vocês se identificaram que pode estar causando, podem ser um fator determinante nas rupturas que vocês podem estar passando ou que passaram em experiências do passado aqui. O que vocês precisam incorporar aí, ou como vocês devem agir, tem o 2 de espadas. Alguns de vocês podem ter dificuldade em realmente entrar em contato com as próprias emoções por ter bloqueios emocionais aqui. Como vocês podem ver, a figura, o personagem da carta é feminino, então principalmente as mulheres podem estar se fechando muito afetivamente, e isso está causando bloqueio emocional por estarem muito voltadas à mente, ao racional de vocês. Pode ser o caso de vocês estarem passando por um conflito interior, onde a mente pode direcionar para uma determinada situação, mas o coração, a intuição direcionar para uma outra situação completamente oposta, e isso causar indecisão, insegurança em tomar uma atitude por causa dessas dúvidas, desse conflito interior. Nesse caso, isso pode se encaixar em outros aspectos, não necessariamente no aspecto afetivo, mas aqui está mais focado nisso. Vocês precisam resolver esse conflito interior buscando se abrir mais, entrando mais em contato com o lado sentimental de vocês, através da reflexão, principalmente. Como vocês podem ver, a Rainha de Copas está olhando diretamente para o cálice. O cálice se refere às emoções. Então, vocês precisam entrar em contato direto com os sentimentos de vocês e, com isso, conseguir compreender melhor as suas próprias emoções,
o que vocês sentem em relação à pessoa, em relação à situação, parar de ficar negando os sentimentos. Alguns podem estar em negação também numa situação, de se colocar nessa posição de negação por não querer enxergar a realidade. Como vocês podem ver, a personagem está com os olhos vendados, então há o comportamento aqui de não querer enxergar a verdade de uma situação. Alguns podem estar num processo de negação em relação a uma ruptura específica de relacionamento. E isso fazendo com que vocês adotem essa posição defensiva de querer se fechar para novos relacionamentos, de não querer mais se relacionar com outras pessoas. E isso vem muito do conflito interior, que vocês precisam trabalhar nisso. No caso de vocês terem dúvidas em relação a uma situação, ou para alguns de vocês pode ser dúvidas entre duas pessoas para se relacionar, eu vejo que vocês precisam ouvir mais a intuição de vocês, porque muitos de vocês podem estar muito presos às dúvidas, às inseguranças que a mente cria e que são ilusões. Então vocês precisam tirar essa venda dos olhos, buscar entrar em contato com o lado sensível, sentimental de vocês, que assim vocês vão se conectar com a intuição, e se conectando com a intuição, vocês conseguirão enxergar a verdade da situação e conseguirão tomar uma decisão aqui para resolver esse impasse. Para outros de vocês, pode ser que esse impasse esteja relacionado a conflito com uma outra pessoa. O 2 de espadas também remete duas pessoas aqui, onde há divergências de opinião, discussões, e ou vocês ou a outra pessoa adotou uma posição de passividade, de não tomar posição na situação, não tomar uma decisão. Se forem vocês, como eu já falei, é necessário tomar uma decisão aqui através do auxílio da própria intuição. Se for a outra pessoa, eu vejo aqui que vocês precisam refletir se vale a pena continuar na situação, porque eu vejo aqui uma das partes na defensiva e não querendo tomar partido aqui. Pode ser em relação a essa ruptura, mas não necessariamente. E o que eu vejo aqui é essa atitude defensiva que precisa ser evitada no momento. E o conselho aqui do momento tem o arcano da amistosidade, ou 2 de copas. Eu vejo aqui, é interessante sair o 2 de copas. Para alguns de vocês realmente irão tentar se reconciliar com essa pessoa que vocês romperam. Se for uma pessoa que se encaixa na personalidade que eu falei da Rainha de Copas, no lado mais sombra, continua o conselho de vocês evitarem a pessoa no momento, porque provavelmente a própria pessoa precisa aprender ainda a lidar com as próprias emoções, com amadurecer mais as próprias emoções, e também conseguir ter mais inteligência emocional para se relacionar seja com vocês ou com as outras pessoas aqui. Mas o 2 de copas me mostra que vocês precisam buscar pessoas onde possua uma certa afinidade. Pode ser que alguns estejam rompendo relações onde eu já dei exemplos aqui, onde havia mais uma dependência, e talvez alguns estavam se relacionando mais por carência, e isso também tem relação com a torre, porque antes da torre tem o arcano diabo, que é o arcano 15, e o arcano diabo fala muito de apego também. Então, que também é um tipo de dependência aqui, é dependência emocional. Então, alguns de vocês poderiam estar se relacionando com pessoas que agora estão rompendo as relações de forma abrupta, até seja através de conflitos ou através de uma situação inesperada que acontece.
que faz com que as duas pessoas se separem, por causa, estavam se relacionando com pessoas que não tinham tanta afinidade assim, não estavam obtendo reciprocidade também na relação. Pode ter sido relações desiguais aqui, onde uma das partes se dedicava mais do que a outra, ou uma das partes cobrava muito também. E o 2 de copas como conselho pede para que vocês busquem pessoas que vocês tenham uma conexão emocional forte, onde haja reciprocidade, mesmo que a outra pessoa seja muito diferente do que vocês. Busquem pessoas que haja essa amistosidade, que haja um equilíbrio na relação, onde ambos aprendem um com o outro aqui, e não relações onde um está acima do outro, porque com o tempo relações desse tipo acaba resultando na separação, porque não há equilíbrio na relação. Então vocês precisam buscar pessoas que tenham sintonia, principalmente. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.